Olá pessoal, o tema do nosso vídeo de hoje é a cinesiofobia. Você conhece esse termo, sabe o que ele significa? Se você for um profissional do movimento, tenho quase certeza que você sabe o que esse termo significa. Se você não é um profissional do movimento, então com certeza você deve assistir esse vídeo para entender como isso afeta você e afeta as suas dores, tá? A cinesiologia é a ciência que estuda o movimento humano. Cinésio significa movimento. A cinesiofobia significa medo do movimento, medo de se movimentar. Tá, Giovana, mas alguém pode ter medo de se movimentar? Pode, muitas pessoas inclusive. Principalmente quando essa pessoa em questão, ela relaciona determinado movimento com a piora de uma lesão que ela já tenha, ou com o desenvolvimento de uma lesão, ou com o fato de sentir dor ou piorar uma dor que ela já tem, tá? Vou dar um exemplo. Vamos supor que algum dia você foi saltar e você sentiu uma dor muito grande no seu joelho. Ou você, de repente, caiu de mau jeito e lesionou o seu joelho. Pode ser que você nunca mais se sinta confortável ao saltar novamente com medo de saltar e se lesionar novamente. Ou saltar e voltar a sentir aquela dor muito forte que você sentiu, né? Isso é um caso, por exemplo, de cinesiofobia, né? De medo de se movimentar. O problema é que a cinesiofobia, muitas vezes, ela não tem uma razão de ser, né? As pessoas, muitas vezes, relacionam determinados movimentos com uma queixa que ela apresenta, com uma dor que ela apresenta, com uma lesão que ela apresenta, e pode ser que aquele movimento em si não tenha nada relacionado com a queixa que ela apresenta. Por exemplo, vamos supor que você foi diagnosticado com uma hérnia de disco. Pode ser que você, a partir daquele diagnóstico, passe a ter muito medo de fazer movimentos bruscos, movimentos grandes com a sua coluna, né? E isso é extremamente prejudicial para você, porque a nossa coluna precisa de movimento, né? Uma coluna rígida, um tronco rígido, não vai ser protetivo para você evitar o desenvolvimento, por exemplo, da sua hérnia ou o desenvolvimento de uma dor, né? O nosso movimento, o movimento corporal, o movimento de uma forma geral, ele é fundamental para a saúde dos nossos músculos, para a saúde das nossas articulações, eu sempre falo isso aqui, e para prevenir a gente de dor e de lesão, né? E muitas vezes, principalmente as pessoas com dor crônica, elas acabam evitando fazer determinados movimentos porque aquele movimento piora a dor ou porque ela acha que aquele movimento piora a dor, e isso vai afastando essa pessoa que sente a dor e que tem a cinesiofobia, isso vai afastando cada vez mais essa pessoa da prática de atividade física. E a prática de atividade física, de exercício físico, a gente sabe hoje que é o principal tratamento para as dores crônicas, né? Então, por exemplo, pode começar com o fato de que eu sinto que quando eu dobro a minha coluna, a minha dor piora. Ou então eu tenho medo de dobrar a minha coluna e fazer minha dor piorar. Então eu não dobro mais a minha coluna. O problema é que, por exemplo, no seu dia a dia, muitas coisas que você vai fazer exige que você dobre a sua coluna, que você dobre o seu corpo, né? Você vai pegar um objeto do chão, você vai sentar e levantar do chão, você precisa colocar alguma coisa no alto, pegar do chão e colocar no alto. A nossa coluna se movimenta o tempo todo, né? Então aí, se você ia para academia, você já não vai mais porque tem um movimento lá que você faz e que você acha que vai piorar. Se você corria, você para de correr porque você acha que aquele movimento vai piorar. E aí, cada vez menos, aliás, cada vez mais, você vai se movimentando menos. E aí, isso é prejudicial porque você acaba entrando num ciclo vicioso. Então, esse movimento eu acho que é prejudicial para mim, ou ele me dá mais dor, ou eu tenho medo que ele piore alguma lesão que eu tenho, e aí eu paro de me movimentar. A falta de movimento gera o quê? Gera fraqueza muscular, gera rigidez, gera diminuição de flexibilidade, gera diminuição de mobilidade, gera diminuição de controle do movimento, e tudo isso gera o quê? Maior chance de você sentir dor e maior chance de você sentir lesão. O movimento, o exercício físico, de uma forma geral, ele é protetivo para o nosso corpo, para que a gente se proteja de sentir dor e se proteja de desenvolver novas lesões, né? Então, a cinesiofobia, ela é muito perigosa por causa disso, porque quando a gente associa a dor e a lesão a determinado movimento, você deixa de fazer aquele movimento e
isso só vai trazer malefícios. É claro que aqui eu tô falando de dores crônicas, tá? Não é, por exemplo, um caso agudo onde você acabou de fazer uma cirurgia de joelho, onde você tá com um processo inflamatório, por exemplo, né? Esses casos assim, é claro que em algum momento vão ter que ser restringidos alguns movimentos, né? Mas aqui eu tô falando de uma forma geral, em casos de dores crônicas, que as pessoas, na maioria das vezes, acabam tendo medo de realizar alguma coisa, algum movimento, ou deixam de fazer exercício físico, deixa de ir à academia, deixa de caminhar, deixa de correr, porque tem medo de piorar aquela dor ou de piorar aquela lesão. E essa acaba não sendo a melhor saída. Não estou dizendo aqui para você, por exemplo, que tem uma dor crônica, que sente uma dor há muito tempo, que já influenciou muito o seu estilo de vida, já influencia nas suas atividades do dia a dia, no seu sono, enfim. Não estou dizendo para você simplesmente voltar a se movimentar e, tô sentindo dor, não, mas a Giovana falou que não tem nada a ver. Não. Se você deixa de fazer um movimento por muito tempo, se você sente dor ao realizar aquele movimento, procura um profissional para te ajudar a entender por que aquele movimento está doendo, né? Por que é que quando você faz, sua dor piora, né? Para quê? Para que você prepare o seu corpo para conseguir realizar esse movimento de uma forma segura, né? Às vezes esse movimento engloba a necessidade de uma mobilidade que você não tem, de uma flexibilidade que você ainda não tem, de uma força, de um controle do movimento que você ainda não tenha. E aí, através de um trabalho direcionado, junto com o fisioterapeuta, junto com o profissional de educação física, pode te ajudar a recuperar aquele movimento, né? A saída para resolver a sua dor, para resolver a sua recuperação de uma lesão assim a longo prazo, não é evitar movimento, e sim se movimentar, mas se movimentar de uma forma segura, de uma forma consciente, de uma forma que o seu corpo esteja preparado para fazer, tá? Não é simplesmente fazer por fazer. Espero que isso tenha ficado claro. Se você ficou com alguma dúvida a respeito ainda da cinesiofobia e quiser conversar um pouco mais sobre isso, coloca aqui nos comentários ou me manda um direct e a gente vai conversando. Tchau, até o próximo vídeo.